Uma prova incrível que pode fazer o Iruma cair no seu nível ou então subir o nível 6 do ranking dos demônios se deu início no volume 26 do mangaka. Só que o problema em si não é a prova, é quem tá junto com ele nessa prova aí, que no caso é a Shima, a irmã da Kerori, que é apaixonada pelo Iruma. Faz tudo inclusive pra estar 100% colada nele o tempo inteiro, rapaz. Olha só, isso aí acabou ficando não muito legal pro lado da Amerina. Tivemos algumas crises de ciúme sinistras dela por causa desse negócio. Essa aí eu tenho certeza que você não vai querer perder. Você tá louco pra ver isso agora, né? Então vem comigo, sem mais delongas e bora pro vídeo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de sair de casa para ir para a escola, o Iruma estava pensando em pouco tudo o que estava acontecendo antes com o Narberius Calego se tornando, por exemplo, familiar dele novamente, a sua folha de estatísticas bizarra, ou então Shida dizendo para ele para não dizer nada sobre o encontro dos dois. Ainda assim, ele podia sentir que as coisas estavam começando a mudar. Felizmente, né, ele não se preocupava muito com isso, porque o Asmodeus e a Clara cumprimentaram ele, estavam junto com ele, sempre faziam a mesma coisa, e os três caminharam juntos para a escola. Quando chegaram lá, eles acabaram percebendo uma tonelada de alunos correndo para um outdoor, que ao olharem de perto, eles descobriram que tinham todas as classificações do primeiro ano, porque eles já haviam completado a prova de voar, né? O Iruma então percebeu um conjunto de nomes sendo meio que enquadrados ali, o quando ele questionou o porquê que esses nomes estavam sendo enquadrados. Ele obteve uma resposta de um dos primeiros anos, que foi Zepar Zezé. Zezé declara que os nomes enquadrados são os primeiros 26 dos primeiros anos, né? Os primeiros 26 alunos, dos quais ele mesmo está fazendo parte. Então ele começa a flertar ali com a Clara, levando o Iruma e o Asmodeus a levar ela para longe dele. Logo, várias outras garotas começam a elogiar Zezé, né, afirmando que ele ficou em segundo lugar no vestibular e em primeiro lugar nos próximos cursos de beleza, né, do Demon World, e apareceu em toneladas de capas de revista já, sendo até chamado de demônio mais quente do ano. O cara era demônio excepcional, né? Mas o Zezé gosta bastante dos elogios que ele recebe dos seus admiradores e considera extraordinários demais para serem ignorados, embora o Asmodeus diga que o verdadeiro motivo é porque ele tá todo vestidinho de vermelho. Zezé ignorou seu comentário e começou a falar sobre seu apelido, também de Zenith of Zeniths, que ele diz que é uma expressão que significa onisciente e onipresente, e portanto as mulheres não conseguiam resistir a ele de forma alguma. No entanto, cara, ele instantaneamente foi empurrado pro lado por Crocell Shima, que apareceu, né, que imediatamente correu para o único homem para quem ela estava interessada. Quem? O Iruma. A Shima, pra quem não conhece, ela é a irmã mais nova da Kerori, e ela é artilheira entre os novos primeiros anos, né? É mais braba de lá, e tem uma paixão inocente pelo Iruma. A Shima cumprimentou o Iruma então depois que foi pra cima dele, assim como Sabinoka Silvia que apareceu, que também veio junto com ela. Silvia começou a brincar com a Clara e tal, enquanto a Shima dizia pro Iruma que ela ficou em primeiro lugar na corrida de voo, que alcançou o ranking 3 dos demônios. A Silva acrescentou que a Shima parece uma pessoa magnífica enquanto voava, embora a Shima acrescentasse que a Silva também se saiu muito bem no voo e tal. E assim que Zezé chega e levanta para falar com a Shima, ela imediatamente o congela novamente. E aí retorna pro Iruma, informando a ele que ela é uma das 26 escolhidas, então ela quer que o Iruma cuide dela nesse momento. Antes que o Iruma possa perguntar o que ela quer dizer com isso, Zezé caminha até ela mais uma vez para falar com ela finalmente agora. Embora ele tente jogar com calma, né, entrar aqui naquele jogador calmo, né, devagar, como se ela não estivesse tentando ofuscá-lo, mesmo assim, cara, a Shima não tinha nenhuma ideia de quem ele era, sacou? Lá no Royal One, então, o Calego informa a classe anormal de que eles receberiam um exame de promoção de classificação no próximo final de semana, e as coisas iam começar a ficar legais agora, né? Acrescentando também que esse tipo de exame viria mais tarde para o segundo ano, mas, cara, como a classe anormal é uma classe especial, né, que os professores criaram um teste especial para todos, desde que eles são rank 4 e acima, eles estão aptos a fazer. O Calego chama o teste de The Hearthbreak, né, e os alunos enfrentarão os professores da escola enquanto tentam proteger o seu tesouro, que são os 26 calouros demoníacos que estão lá, né, no meio da galera do primeiro ano. A notícia sobre o Hearthbreak, né, e que a classe anormal se unirá aos 26 calouros demoníacos começou a se espalhar por toda a escola, com vários alunos empolgados com a perspectiva de poder assistir esse evento no dia. Lá no Royal One, a turma então falou muito sobre o grande evento que estava se tornando, né? Com o Iruma sendo considerado o centro das atenções para isso, sempre. Iruma sempre centro das atenções.
O Kalego acrescentou que, como todos na escola estavam assistindo, os alunos enfrentariam os professores e qualquer pessoa da classe que tiver um desempenho inferior seria rebaixada na classificação. Essa regra se aplicava especialmente ao Iruma, já que ele era o único rank 5 da classe, ele é o único que subiu até lá. Então ele seria julgado com mais rigor ainda do que os outros, considerando que também é considerado o líder da classe, né, no geral. Em casa, o Iruma conversou com o Alicred ali, já que ele estava um pouco preocupado com esse próximo exame. O Iruma explica que, ao contrário dos exames anteriores que ele já fez, né, que ele tinha um objetivo claro que ele queria alcançar, a ideia de subir para o rank 6 e não ser rebaixado não parecia verdadeira para ele, não parecia ser um negócio, né, que desempenhasse mesmo uma garra nele para fazer isso. Como ele é um segundo ano e quer corresponder às expectativas de todos, ele quer encontrar um bom motivo para fazer o seu melhor nisso daí. E o Alicred sugere que ele se apresente para o seu próprio desejo, sendo essa a sua declaração de querer ser um herói. E aí o Iruma começa a ficar um pouco confuso enquanto o Alicred continuou falando, dizendo que os calouros vão pedir ajuda a ele. E com esse evento sendo transmitido publicamente, ele pode simplesmente queimar na mente de todos assistindo o seu desejo de proteger os calouros de um adversário forte, ou seja, se tornaria um herói para todos os novatos, como exatamente um herói faria. O Iruma percebe que o Alicred está certo e se prepara para o evento então, com o Alicred afirmando que o Iruma se sente confortável em se destacar. E a gente sabe que ele gosta, né? Que ele gosta. No dia seguinte, então, as listas dos times são todas anunciadas. E entre eles, a gente sabe que tem a Shima, que está no time do Iruma e que fica resultante com isso aí, e a Silvia e o Zezé no time do Asmodeus. Depois do anúncio, chega o dia do exame com todos presentes para poder assistir. No jogo, um vídeo promocional lá é exibido, mostrando para eles o tema do Heartbreaker, explicando como acontece, que é que os professores da Babil são demônios malignos que aterrorizam o mundo dos demônios, sendo a sua comida favorita os próprios corações dos demônios mais novos. Então a classe anormal, no entanto, desempenharia o papel de demônios da justiça, que derrotariam os demônios e salvariam o coração dos inocentes. Depois do término do vídeo, a divisão de transmissão repassa todas as regras. Os alunos da classe anormal devem proteger os balões em forma de coração presos nos calouros. Se ambos os balões estourarem, o aluno é eliminado na mesma hora. Eles então perguntaram a Ameri o que ela pensava sobre as regras, e ela disse que a fasquia do geral era alta, né? Porque os alunos precisavam não apenas proteger os seus juniores, mas também protegerem a si mesmos. A divisão diz que, devido à singularidade desse exame, daria aos vários segundos e terceiros anos a chance de ver do que os primeiros anos são capazes de fazer. Falando nisso, a Ameri é questionada em qual deles ela estaria de olho, né? E ela diz que seria Shima. A divisão dela até pergunta a Ameri se ela quer escoltar a Shima para trazer ela para se juntar para o conselho estudantil, né? Com Astaroth Smoke acrescentando que, se eles não procurarem ela logo, ela poderia se juntar a outra coisa, né? E isso faz com que a Ameri grite que ela não iria permitir, o que a divisão de transmissão acredita que seria porque ela realmente quer que a Shima entre no conselho estudantil, mas na verdade o verdadeiro motivo da Ameri é porque ela não quer que a Shima chegue perto do Iruma, tá ligado? Crise de ciúminhas, meu irmão, crise de ciúminho básico. A divisão de transmissão então inicia a transmissão ao vivo, aonde todos eles avistam o time do Iruma na torre do segundo ano, com o Iruma segurando as mãos dos dois primeiros anos, né? A Shima e também o Garçon, com a Ameri furiosa por ver essa visão aí. O Iruma pergunta a Shima por que eles estão de mãos dadas, e ela disse que era porque eles precisavam fazer isso, né? Aparentemente são as regras, o que ele acabou aceitando de bom grado. Isso faz com que os observadores externos comecem a comentar que eles têm uma ótima química ali, né? Enquanto a Ameri lamenta o fato de ser alta demais e não conseguir segurar a mão do Iruma tranquilamente, né? Então a gente vê que antes desse exame começar, os professores mesmo se perguntavam ali o que eles deveriam fazer para esse exame de promoção. E após chegar a uma conclusão de que todos da turma estavam começando a ficar muito arrogantes, né? A gente está falando da Royal One, Dantalion propôs uma solução que meio que consertaria isso, quebrava o orgulho e reconstruía o orgulho dos alunos, desde o início, para que eles se tornem uns demônios adequados. Para fazer isso, eles decidiram emparelhar os alunos com os 26 calouros para que eles fossem forçados a evitá-los enquanto tentavam proteger os alunos, mas com a intenção de garantir que todos eles fossem perder, para que eles pudessem ter o gostinho da derrota pelo menos uma vez, né? A derrota profundamente esculpida nas mentes deles. A multidão ficou pasma com o fato de que nem um minuto depois de começar, o Lead perdeu um balão, por exemplo. Bom, saindo dessa reação e indo direto para o Iruma, a Shima diz que um dos balões do time acabou de estourar. Mas então ela usa esse desenvolvimento como uma desculpa para se aproximar fisicamente do Iruma, alegando que eles precisam aumentar as suas defesas mais próximos um do outro, sacou?
O Iruma compra a ideia tranquilamente e sugere que todos deem as mãos, mas Garson recua. Ele não gosta, né, já que ele é meio insensível aí. O Iruma aceita sua decisão, dizendo que ficar muito perto também pode ser uma invasão de espaço, de privacidade e tal. E, mano, o pessoal se afastou ali, a Shima ficou, ó, desgostosa disso aí, mano. Ela ficou bolada porque ela simplesmente queria ficar colada com o Iruma. O Iruma então diz ao Garson para se apoiar nele, para obter ajuda, apenas para o Garson dizer pro Iruma que ele tá assustando ele. Enquanto o Garson tenta manter a distância, o Iruma pergunta por que ele tem tanto medo do próprio Iruma. E o Garson explica que todos os calouros se referem ao Iruma como o assassino do top score, tá ligado? Que ele tem a Ameri, que foi o artilheiro de 2 anos atrás, Asmodeus, que é o artilheiro do ano anterior, e esse ano tem Shima, que é literalmente uma das melhores da turma dela. Tá tudo enrolado no dedo dele, sacou? É como se ele tivesse um harém de demônios poderosos ao lado dele. E ele também tem o apelido de Demon Sworner Iruma. Ou seja, o Iruma tenta negar esse boato aí, mas o Garson continua mantendo a distância dele por medo, temendo ser sugado para esse harém do Iruma por ser considerado muito fraco, sacou? Shima, então, irritada, diz ao Garson que não se importa se eles trabalham juntos ou não, porque ela se considera mais do que suficiente para defender o time. Mas então, eles começam a ouvir alguns passos. Levando em consideração o exame, eles vão lá e se escondem. O som acaba vindo de Shida, que estava andando por ali. E o Iruma decide apenas ficar de olho nela, porque ele ainda não conhecia o suficiente para poder entrar em combate direto. Para os lados, Hattori é questionado sobre habilidades de Shida, já que ambos são responsáveis pelas práticas da classe anormal e também parecem ter um passado distante. Hattori diz que nunca ganhou uma discussão com Shida, e isso porque ela sempre domina com apenas uma frase: "Vou te chutar". É exatamente essa frase que ela fala. Como se o destino cantasse a pedra, então a Shida chutou a parede que o Iruma e seus alunos estavam se escondendo atrás, demolindo ela completamente. O Iruma conjurou seu arco de preparação, mas Shida agarrou ele antes dele conseguir atirar qualquer flecha e depois chutou ele para longe. Então ela fica atrás de Shima e agarra ela, enquanto diz a ela que ela é um monstro que ama os corações aí, ama os corações de outros demônios e pode comer o coração de Shima. Enquanto a Shima se prepara, para sua surpresa repentina, a Shida recua e diz que fará isso mais uma vez. Shima começa a pensar que Shida estava apenas brincando com ela para demonstrar a diferença de poder entre as duas, o que faz ela começar a perder um pouco da coragem aí, né? O Iruma, no entanto, aparece do lado dela e aponta várias flechas para Shida, enquanto diz que não pode detê-lo. Shida diz a ele para fazer isso, embora ela esteja confiante de que ele vai errar. Enquanto Shida cobra, ela pensa nas orientações dadas a ele como professora, especificamente o fato de que o seu trabalho prioriza o crescimento de um aluno. Como tal, ela não pode machucar muitos alunos quando está lutando. No final das contas, ela decide que, como professora, julgaria os alunos por suas habilidades na luta, no combate. Isso aí o nosso Iruma consegue, né? Ele é brabo. Ela atinge o chão, então, antes do Iruma, mas ele recua e atira várias flechas da quais ela consegue se esquivar facilmente. Observando que a força de Iruma é passável, mas sua pontaria tá faltando ali, né? Ele não tá conseguindo acertar. Para sua surpresa, porém, ele consegue criar flechas mais rapidamente e atacar de forma menos imprudente do que ele conseguia antes. Como se tivesse ouvido os conselhos dela antes, cara. Pô, tá certo! O Iruma então atira no chão debaixo de Shida, fazendo ela pular no ar e fazendo-a perceber também que tá pensando numa estratégia, né? O Iruma não tá lutando de qualquer jeito, ele tá pensando estrategicamente nisso daí. Quando ela se pergunta então por que ele ainda não bateu nela, ela percebe que a intenção dele nunca foi essa, nunca foi de bater nela. Ele tava mirando no uniforme dela na tentativa de contê-la, o que parece finalmente conseguir. O Iruma então usa o fractal em Shida para poder mandá-la para um lugar diferente, dando a ele e a sua equipe a oportunidade de fugir, mas Shida se liberta de suas restrições com a força bruta e ataca o Iruma de novo. Agarrando seu arco e parando ele, as coisas ficaram mais complicadas. Shida diz ao Iruma que ele tem uma boa pontaria, mas o tempo todo estava mirando nas roupas dela e não nela mesma, revelou a verdade ali, o que ela considera muito covarde. Como resultado, ela diz a ele que ele simplesmente precisa decidir se realmente quer machucar os seus oponentes ou não quando ele está lutando. Depois de dizer essa peça aí, ela percebe o Iruma corando muito. E ele diz que é porque acabou de destruir um bom pedaço do uniforme dela e agora ela tá simplesmente mostrando um pouco mais da pele dela. Isso faz a Shida corar e chamar o Iruma de pervertido, o que ele tenta desesperadamente negar.
mas Garçom, que estava assistindo, diz a Shima que eles deveriam correr, mas a Shima estava cheia de fúria gelada por causa disso daí. Ela diz que vai esfriar a cabeça de um certo alguém nesse momento. Vendo que o clima havia mudado, Garçom sugere a Shima que saiam enquanto os dois flertam ali, né? Só que a Shima, no entanto, tá cheia de raiva, porque ela estava esperando um momento de princesa entre ela e o Iruma, mas sentia que Shida estragou tudo. Ela liberou então uma enorme quantidade de gelo para separar o Iruma de Shida à força, sob o pretexto de que ela estava tentando protegê-lo do seu feitiço de charme aí, né? E o Iruma agradeceu por isso, mas diz que eles precisavam recuar, apenas para Shima responder que ela quer ter uma discussão de mulher para mulher ali com a Shida, meu. O negócio vai ficar sério. Iruma então acaba aceitando o aparente motivo da Shima de ir para lá, embora não sem que ela dê um abraço no Iruma. A Shida então fica meio confusa, né, com essa decisão repentina da Shima de falar com ela, mas a Shima simplesmente diz que segurou a mão do Iruma, que como se fosse um amante, tá ligado? Recebeu tapinha na cabeça do Iruma, foi completamente por ele várias vezes que ela usou sua habilidade, e agora ela também deu um abraço dele, sem esquecer isso aí, que ela considera muito mais pervertido do que qualquer coisa. Shida, porém, não tem nem ideia do que a Shima tá falando, e ainda assim a Shima fala pra Shida que ela tinha medo dela, mas não tem mais, já que o ciúme de um demônio do gelo queima mais do que qualquer outra emoção dentro do corpo. Toda abastecida então, a Shima congela a Shida, mas a Shida se liberta facilmente e ataca a Shima, apesar de simplesmente erguer uma parede de gelo coberta de pontas para ela não conseguir chegar mais próximo. Shida então reconhece a força de Shima e vê sua determinação em ferir os seus inimigos, mas ela a considera muito jovem para lutar contra um, porque ela imediatamente rasga a Shima muito rápido. Embora atordoado, Iruma imediatamente agarra o braço da Shima e tenta correr com ela. A Shima tenta se desculpar por causa das suas imprudências como uma novata, mas o Iruma diz para ela não se preocupar com isso, porque acabou ganhando mais tempo para os três. O Iruma conseguiu pensar numa saída para que eles pudessem fugir de lá. Ele também a agradece por lutar por eles, fazendo ela corar fortemente nesse momento. Os dois correm para Garçom, que usou o seu Bloodline Magic, a Potion Fang, para secretar um veneno forte o suficiente para corroer o chão, fazendo um buraco para que eles pulassem lá dentro e pudessem escapar. Eles então cobrem os dois com um antídoto, né, porque esse buraco ainda estava coberto pelo seu veneno e eles não podiam ser atingidos pelo veneno, antes que eles possam pular. A Shida então quebra um pedaço de gelo de Shima e aí joga no balão de Garçom, mas o Iruma imediatamente o tira do caminho e eles pulam no buraco, embora não sem a Shima ficar com ciúmes de Garçom por roubar o seu lugar do lado do Iruma mais uma vez, cara. No fim das contas, com essa parada toda acontecendo aí, eu acredito que a Meri não vai deixar isso muito barato não. Ela já deve estar se contorcendo lá de tanta raiva por causa da Shima estar colada com o Iruma o tempo inteiro, cara. Literalmente indo pra cima do Iruma sem ter problema nenhum, cara. Chega até a ser engraçado de se ver, né? Essa aqui é a realidade. Eu gosto muito desse casal. Iruma e a Meri, cara, é uma coisa incrível. O ciúme da Meri, então, meu Deus do céu. Eu sempre falo isso, mas é porque é real, mano. Eu gosto demais. Eu sei que você também gosta. Se não curtir, pode deixar aí nos comentários, não tem problema nenhum. Mas se curtir também, deixa aí, cara. E agora, no final das contas, se inscreve aqui no canal também, cara, porque a gente tá sempre batendo papo, um papo otaku, um papo sadio, com assuntos variados de anime, sempre voltados pra comunidade otaku, e você sempre vai estar se informando muito aqui, cara. Tem muito tempo de estrada que a gente já tem já, e vamos continuar mais ainda. Estamos só no iniciozinho do caminho, né? Enquanto você estiver mandando aquela força pra gente, a gente vai continuar. E se você quer realmente ajudar, garante o seu sininho ativado também, cara. Depois da sua inscrição vem o sininho. A gente sabe que assim o vídeo pode chegar até você. Às vezes ele nem chega mesmo com o sininho ativado, mas sabendo que você tá aqui, ó, junto com a gente, dando essa força firme e forte, cara, isso deixa todo mundo aqui cada vez mais empolgado para trazer esses conteúdos para você. Obrigado de coração, família. Aquele forte abraço para vocês. Beijão e até a próxima, hein? Valeu!